O convite para o casamento do meu irmão na praia chegou numa terça-feira. A caligrafia elegante era uma piada linda e cruel, porque a família inteira foi convidada, exceto eu. A explicação da minha mãe pareceu uma lâmina girando lentamente em meu estômago. A voz dela, fria e definitiva ao telefone. Você só deixa tudo esquisito para todo mundo. Lembro-me do mundo se estreitando a um único ponto de foco. O silêncio no meu apartamento de repente se tornou ensurdecedor enquanto eu olhava para minhas próprias mãos, sentindo-me um estranho na minha própria pele. Eu simplesmente assenti, para ninguém, e sussurrei. Eu entendo. Mas o que eles não ouviram foi o som de um coração se partindo e uma promessa silenciosa sendo forjada no silêncio. Eles não tinham ideia de que meu entendimento silencioso era o começo de uma história que milhões logo assistiriam se desenrolar, quando o vídeo do meu próprio casamento secreto se tornou viral apenas 2 meses depois. Estou prestes a compartilhar algo que é muito precioso para mim. Mas antes de começar, você pode apenas dizer um oi nos comentários ou me dizer de onde está assistindo? Adoro ver até onde minha história pode chegar. É sempre bom saber que não estou sozinho nisso. Obrigado. Seu apoio significa mais do que você imagina. E se histórias como esta, sobre encontrar sua própria luz quando outros tentam te colocar na sombra, são o que você procura, por favor, considere se inscrever. Isso ajuda este canal a encontrar outras pessoas que podem se sentir tão sozinhas quanto eu me senti naquele dia. Meu nome é André. E agora vou contar tudo. Tudo começou na cozinha da minha mãe. Um cômodo que sempre cheirava a produto de limpeza com limão e ressentimentos não ditos. Aquela conversa final não aconteceu por telefone, como resumi no calor do momento. Foi cara a cara, o que foi infinitamente pior. Eu segurava uma xícara de café, observando-se o vapor subir no ar como um fantasma, quando ela deu o veredito, sem nunca encontrar meus olhos. O foco dela estava inteiramente em um buquê de rosas brancas que ela estava arrumando para o que parecia ser a 100ª discussão sobre arranjos de mesa naquele mês para o casamento do meu irmão, Léo. Ótimo, ela disse quando confirmei que não iria. O dia do Léo precisa ser perfeito, e você sabe como você pode ser às vezes. Como eu posso ser às vezes. Esse era o código deles para tudo o céu do que eu era, e que meu irmão não era. Intenso demais, onde ele era charmoso. Direto demais, onde ele era agradável. E bem-sucedido demais em um mundo que eles não entendiam. Minha câmera me levou ao redor do globo, das praias de cinzas vulcânicas da Islândia às colinas ensolaradas da Toscana, capturando o amor para centenas de casais. No entanto, na minha própria família, eu era a variável que precisava ser controlada, o elemento estranho que poderia arruinar a foto perfeita. Léo, meu irmão mais novo, era o filho de ouro da família. Ele ia se casar com a Clara, uma executiva de marketing, em uma propriedade histórica e gigantesca em Trancoso, na Bahia. Um evento grandioso, com centenas de convidados e um quarteto de cordas. Cada detalhe havia sido curado para uma perfeição. Uma perfeição que eu, aparentemente, não tinha espaço para mim. Isso não era novo. Era um padrão gravado no tecido da minha vida. Quando ganhei uma bolsa de estudos de fotografia, fui gentilmente pedido para não mencionar isso na formatura do ensino médio de Léo, para poupar os sentimentos dele sobre suas próprias notas. Quando ele ficou noivo, me disseram para manter meu relacionamento com a Maia em segredo. Ele precisava dos holofotes, e minha vida sempre foi vista como um brilho concorrente. Maia. Só de pensar no nome dela, parecia a única fonte de calor naquela cozinha fria. Estávamos juntos há alguns anos, uma força da natureza que conheci enquanto fotografava o casamento da irmã dela em Lisboa. Ela era cinegrafista, uma contadora de histórias que via o mundo em luz e sombra, assim como eu. Ela entendia minha ambição porque espelhava a dela. Mas para minha família,
Ela era apenas uma extensão da minha vida não convencional. Outro detalhe a ser educadamente ignorado. Parece lindo, eu disse à minha mãe, e eu estava sendo sincero. Meu problema nunca foi com a felicidade de Léo, mas com a regra tácita da família de que a felicidade dele exigia minha ausência. Como se fosse um sinal, meu celular vibrou no meu bolso. Uma mensagem da Maia. Reunião do café foi ótima. Noronha confirmado para primavera. Tudo certo do seu lado? Eu sorri, um pequeno ato secreto de rebelião naquela cozinha estéril, e digitei de volta. Timing perfeito. Acabei de ter uma conversa interessante com minha mãe. Minha mãe, então, enfiou a faca um pouco mais fundo, mencionando o fotógrafo tradicional e elegante que eles contrataram para o casamento. Uma clara alfinetada no meu estilo, que as revistas chamavam de ousado e emocionalmente cru. Eu era o artista que capturava a verdade bonita e bagunçada de um momento, mas na história da minha própria família, eles preferiam uma mentira cuidadosamente posada. Você está lidando com isso muito bem, observou ela, finalmente olhando para mim, procurando em meu rosto a rachadura que esperava ver. Eu estava preocupada que você pudesse fazer uma cena. Mas eu aprendi há muito tempo que mostrar emoção na minha família era um jogo perdido. Só provava o ponto deles de que eu era demais. Então, não lhe dei nada. Por que eu faria uma cena? O Léo merece o casamento que ele quer. Minha calma a desconcertou mais do que qualquer briga poderia ter feito. Eu disse que tinha uma ligação com um cliente e saí com o desdém dela. Outro casamento, me seguindo. Na verdade, sim, eu disse, para a porta se fechando. Um muito especial. Naquela noite, em uma videochamada com a Maia do hotel dela em Paris, o plano começou a parecer real. As luzes da cidade brilhavam atrás dela, enquanto ela confirmava os detalhes com o Marcos, o dono da pousada de luxo. Você tem certeza disso, amor? Ela perguntou, sua voz uma âncora quente no mar das minhas dúvidas. Olhei para o horizonte de Curitiba, da minha varanda. Pensei nos olhos frios da minha mãe e senti uma certeza se instalar em meus ossos. Nunca tive tanta certeza de nada. As semanas seguintes foram um borrão de preparativos secretos. Por fora, a vida ali era normal. Fotografei um ensaio de noivado na Serra do Mar e aguentei os almoços de domingo em família. Foi em um desses almoços que meu pai, Roberto, sempre o facilitador gentil, sugeriu que eu tirasse umas pequenas férias durante o casamento de Léo. Maia e eu estamos pensando na Europa, eu disse, minha voz cuidadosamente casual. E foi aí que minha mãe entregou a peça final e perfeita de ironia, a frase que selou minha resolução para sempre. Ela nem levantou os olhos do prato ao dizer: que bom, querido. Só não poste muita coisa nas redes sociais durante o fim de semana do casamento do Léo. Não queremos que pareça que você está tentando ofuscar o grande dia dele. Léo, que estivera excepcionalmente quieto, finalmente falou: Mãe, o André pode postar o que ele quiser nas redes sociais dele. Olhei para meu irmão com surpresa. Léo raramente confrontava nossa mãe, especialmente quando se tratava de manter sua posição como o favorito da família. Obrigado, eu disse em voz baixa. Léo encontrou meus olhos do outro lado da mesa e, por um momento, vi algo que parecia quase culpa. Fomos próximos quando crianças, antes que o favoritismo se tornasse tão pronunciado, antes que cada conquista minha se tornasse uma ameaça à sua especialidade. Às vezes me perguntava se ele também sentia falta daquela proximidade. Eu só acho que todo mundo deveria poder aproveitar a própria vida, disse Léo, e rapidamente voltou ao seu jantar. Os lábios da minha mãe se comprimiram em uma linha fina, mas ela não respondeu. Em vez disso, ela começou uma descrição detalhada dos arranjos florais para o casamento, completa com nomes em latim para várias flores exóticas.
Eu ouvia com um ouvido só, minha mente vagando para os planos muito diferentes que Maia e eu vínhamos fazendo nas últimas semanas. Tivemos várias videochamadas com Marcos, o dono de uma pousada deslumbrante em Fernando de Noronha, a pousada do Sol Poente. A propriedade estava em sua família há gerações, com jardins em terraços que davam para o Oceano Atlântico e uma arquitetura que contava histórias de séculos passados. O próprio Marcos era um diretor de cinema aposentado que agora alugava sua casa para eventos especiais e ele ficou imediatamente encantado com nosso projeto. A luz na primavera é mágica. Ele nos disse durante nossa primeira conversa, seu sotaque nordestino carregado, mas claro. A Golden Hour dura para sempre, e o jardim ainda terá as últimas flores desabrochando. Vocês vão criar algo lindo aqui. Lindo era um eufemismo. A pousada era um cenário de sonho, com antigas paredes de pedra cobertas de jasmim trepadeira, terraços repletos de coqueiros e vistas que se estendiam infinitamente sobre a água azul turquesa. Era o tipo de lugar que existia em contos de fadas e revistas de viagem de luxo, completamente diferente de qualquer coisa que minha família pudesse imaginar. André, você está ouvindo? A voz aguda da minha mãe cortou meu devaneio. Desculpe, o quê? Eu estava perguntando se você precisava que recomendássemos um hotel em Trancoso para sua viagem. Já que você vai estar viajando naquele fim de semana de qualquer maneira, poderia ir para um lugar legal. A ironia era quase perfeita demais para suportar. É gentil da sua parte, mas não vamos para Trancoso. Ah, para onde estão pensando em ir? Brasil. Fernando de Noronha, especificamente. Mantive minha voz casual, embora meu coração estivesse acelerado. A Maia tem um trabalho lá e eu sempre quis conhecer. Meu pai se animou com interesse. Fernando de Noronha. Parece fascinante. Li um artigo sobre a cena gastronômica de lá em uma renomada revista de viagens. As oportunidades de fotografia devem ser incríveis, eu disse. Natureza intocada, a luz do Atlântico, paisagens dramáticas táticas. É exatamente o tipo de cenário que rende imagens memoráveis. Léo agora me observava com curiosidade, como se sentisse que havia mais em meus planos do que simples férias. Ele sempre fora perspicaz, mesmo quando éramos crianças. Era uma das coisas de que eu sentia falta em nosso relacionamento. Quanto tempo vocês vão ficar lá? Ele perguntou. Apenas alguns dias. Voamos alguns dias antes do seu casamento e voltamos alguns dias depois. O momento não era coincidência, embora minha família não precisasse saber disso. Depois do almoço, Léo me acompanhou até o meu carro, algo que ele raramente fazia. O ar da tarde estava fresco com o primeiro toque da primavera, e a luz do sol lançava longas sombras pela entrada de carros do condomínio onde aprendi a dirigir, onde jogamos inúmeras partidas de basquete quando crianças. André? Disse ele enquanto eu destrancava a porta do carro. Você está bem com o lance do casamento? Quer dizer, virei-me para encará-lo, estudando a expressão em seu rosto. Léo herdara os traços delicados da minha mãe e os olhos gentis do meu pai, mas agora ele parecia perturbado. Estou bem, eu disse honestamente. Quero que você tenha o dia perfeito que sempre sonhou. Mas você não acha injusto a mãe não te convidar? A pergunta me surpreendeu. Léo nunca havia reconhecido a dinâmica familiar tão diretamente antes. É a decisão dela, eu disse com cuidado. E sua. Se você realmente me quisesse lá, eu estaria lá. Léo olhou para os pés, arrastando-se o sapato no chão em um gesto que me lembrou de quando éramos crianças. É complicado, eu sei. A mãe acha que você me ofuscaria. Ela diz, você não consegue evitar ser o centro das atenções, mesmo quando não está tentando ser. As palavras doeram, mesmo eu tendo ouvido variações delas a vida inteira. E o que você acha?
Léo ficou em silêncio por um longo momento, o peso da honestidade pairando entre nós. Eu acho que você é incrivelmente talentoso e bem-sucedido. E às vezes isso me faz sentir pequeno. Mas isso é um problema meu, não seu. Foi a conversa mais honesta que tivemos em anos, talvez na vida. Estendi a mão e apertei seu ombro. Você vai ser um noivo lindo, Léo. E a Clara tem sorte de ter você. Ele apertou de volta, depois soltou. Aproveite muito Noronha. Enquanto dirigia para casa, pelas ruas tranquilas de Curitiba, pensei naquele momento de conexão com meu irmão e senti uma pontada de algo que poderia ter sido arrependimento. Mas então me lembrei da crueldade casual da minha mãe, das décadas sendo feito para sentir que eu era demais para minha própria família, e minha resolução se solidificou mais uma vez. A viagem não poderia chegar logo o suficiente. Alguns dias antes do casamento, eu estava no meu estúdio editando fotos de um ensaio recente quando meu celular tocou. O nome de Léo apareceu na tela, o que era incomum, já que ele raramente me ligava, diretamente. Oi? Atendi, pousando minha xícara de café. André, preciso te perguntar uma coisa, e preciso que você seja completamente honesto comigo. A voz dele soava tensa, quase em pânico. Eu podia ouvir o trânsito ao fundo, como se ele estivesse ligando do carro. O que foi? Você vai se casar em Noronha? A pergunta me atingiu como um golpe físico. Sentei-me na cadeira, a mente acelerada. Não havia como ele saber. Tínhamos sido incrivelmente cuidadosos com nosso planejamento, mantendo tudo em sigilo entre Maia, Marcos e a pequena equipe de fornecedores que contratamos em Noronha. O que te faz perguntar isso? André, por favor, apenas me responda. Eu podia ouvir o desespero em sua voz, e apesar de tudo, ele ainda era meu irmão. Mas eu também sabia que qualquer coisa que eu dissesse a Léo provavelmente chegaria aos meus pais, e nosso plano dependia de segredo até o momento certo. Por que você pensaria isso? Porque o primo do Beto trabalha no cartório e viu seu nome em um pedido de licença de casamento. Ele mencionou para o Beto, que mencionou para a Linda, amiga da mãe, que contou para a sua mãe. Agora, a mãe está completamente surtando. Meu coração parou. Beto era o padrinho de Léo. E aparentemente, nossa tentativa de privacidade não havia sido tão infalível quanto pensávamos. Eu deveria ter previsto que se casar envolveria papelada que poderia ser rastreada. Mas eu estava tão focado nos aspectos emocionais do nosso plano que não considerei todos os detalhes práticos. Léo, Você está falando sério que vai se casar no mesmo fim de semana do meu casamento? Sua voz subiu para um tom que eu não ouvia desde que éramos adolescentes brigando por roupas. Você planejava nos contar em algum momento? Fechei os olhos, sentindo o peso do momento. Esperávamos manter tudo em segredo até depois do fato, para compartilhar a moça notícia e as belas fotos como um fato consumado, em vez de dar à minha família a chance de interferir ou fazer exigências. Mas agora que Léo sabia, ou suspeitava, eu tinha que fazer uma escolha sobre o quanto revelar. Sim, eu disse em voz baixa. Vamos nos casar em Fernando de Noronha, no mesmo dia do seu casamento. O silêncio do outro lado da linha se estendeu por tanto tempo que pensei que ele pudesse ter desligado. No mesmo dia do meu casamento. Sim. Por quê? A palavra saiu como um sussurro. Respirei fundo, sabendo que o que quer que eu dissesse a seguir iria ou consertar algo entre nós, ou destruir completamente. Porque pela primeira vez na minha vida, eu queria fazer algo que fosse inteiramente sobre mim e a Maia, sem ter que me preocupar se isso iria perturbar a dinâmica familiar ou deixar qualquer outra pessoa desconfortável. Mas você sabia que era o dia do meu casamento. Léo, vocês todos deixaram bem claro que minha presença seria esquisita para todo mundo. Então, decidi criar meu próprio dia em vez de ficar em casa, sentindo pena de mim mesmo.
Eu podia ouvi-lo respirando pesadamente, e então o que pareceu um soluço. A mãe vai me matar. Ela acha que eu sabia e não contei. Ela está ligando e mandando mensagem sem parar há 1 hora, exigindo saber se estamos todos sendo enganados por você. A frase "sendo enganados por você" era tão perfeitamente minha mãe que quase ri. Mesmo quando eu estava fazendo o maior compromisso da minha vida, tinha que ser enquadrado como algum tipo de manipulação projetada para machucá-los. Você pode dizer à mãe que isso não tem nada a ver com ela ou com o seu casamento. Maia e eu estamos planejando isso há meses. Escolhemos Noronha porque é significativo para nós, não porque eu queria ofuscar ninguém. Mas no mesmo dia, André, de todos os dias do ano, você escolheu o mesmo dia. Ele tinha um ponto, e eu sabia que esse confronto viria eventualmente. A verdade era que escolher aquele dia havia sido em parte prático e em parte mesquinho. A pousada de Marcos tinha disponibilidade limitada, e as datas na primavera que funcionavam para nossos horários, e os dele eram poucas. Aquele dia oferecia as melhores condições de luz e clima, mas eu também o escolhi porque estava cansado de ter minha vida agendada em torno dos marcos de Léo. Cansado de esperar a barra familiar estar limpa para ter meus próprios momentos. A pousada só estava disponível em certas datas, e aquele dia foi a melhor opção para o que queríamos. Eu disse o que era tecnicamente verdade. Isso é loucura. Você tem alguma ideia do que está fazendo com a família? O que eu estou fazendo com a família, Léo? Tendo uma cerimônia de casamento privada com a mulher que eu amo? Você sabe que não é isso que eu quero dizer. Mas era exatamente o que eu queria dizer. E o fato de ele não conseguir ver a diferença era parte do problema. Na visão de mundo da minha família, minhas escolhas existiam apenas em relação ao impacto delas em Léo e meus pais. A ideia de que eu pudesse tomar uma decisão baseada puramente no que Maia e Mahamai e eu queríamos era, aparentemente, incompreensível. Olha, eu disse, tentando manter a voz gentil. Não estou tentando machucar ninguém. Teremos uma cerimônia pequena e privada. Apenas com a gente e alguns amigos próximos que podem fazer a viagem. Não planejávamos anunciar até depois, precisamente porque eu não queria que interferisse no seu dia. Alguns amigos próximos? Quem? Alguns amigos fotógrafos de São Paulo, a irmã da Maia e o marido dela, talvez 2 ou 3 outras pessoas. Nada que tirasse o foco da sua celebração. Léo ficou quieto por um momento, e quando falou novamente, sua voz era mais baixa, mais incerta. Você vai convidar alguém da família? A pergunta que eu temia. A resposta honesta era não. Não planejávamos convidar ninguém da minha família, em parte por razões logísticas, mas principalmente porque eu sabia que eles encontrariam maneiras de tornar o evento sobre o casamento de Léo, em vez de sobre Maia e eu. Mas dizer isso em voz alta confirmaria os piores medos de Léo sobre minhas intenções. Estamos mantendo tudo muito íntimo, eu disse, com cuidado. Apenas família imediata. Não era tecnicamente uma mentira, já que a irmã de Maia contava como família imediata para ela, mas eu podia dizer que Léo ouviu o que eu não estava dizendo. Então você não vai convidar a mãe, o pai ou eu. A dor em sua voz era inconfundível e senti uma pontada de culpa. Apesar de tudo, apesar dos anos sendo marginalizado e excluído, eu não queria realmente machucar meu irmão. Eu queria ter meu dia lindo sem interferência, mas não queria que Léo se sentisse rejeitado da maneira que eu me senti. Não é sobre não querer vocês lá, eu disse, lentamente. É sobre precisar de algo que seja apenas nosso, sem todo o drama e as expectativas da família. Mas nós somos sua família, André. Quaisquer que sejam os problemas que tenhamos, ainda somos sua família. Somos? A pergunta escapou antes que eu pudesse detê-la, porque no último mês ficou bem claro que minha presença no seu casamento seria, na melhor das hipóteses, um inconveniente. Léo ficou quieto novamente,
e eu podia praticamente ouvi-lo processando as implicações do que eu disse. Isso vai destruir tudo, disse ele finalmente. Ou talvez seja o empurrão que todos nós precisamos para finalmente sermos honestos sobre como nos tratamos. Mas mesmo enquanto eu dizia isso, eu sabia que Léo provavelmente estava certo. Meu casamento em Noronha ia detonar qualquer paz frágil que existisse em nossa dinâmica familiar. A questão era se sobraria algo que valesse a pena salvar depois. Poucas horas após minha conversa com Léo, meu celular tocava sem parar. Primeiro, minha mãe, com a voz atingindo decibéis que eu não ouvia desde que era adolescente e cheguei em casa depois do horário. Depois, meu pai, com a decepção irradiando através de suas palavras cuidadosas e medidas. Depois, Léo novamente, agora chorando e perguntando se havia alguma maneira de mudar nossa data. Finalmente, a irmã da minha mãe, Susana, que raramente me ligava, mas aparentemente sentiu que esta crise familiar exigia sua intervenção. Deixei a maioria das ligações ir para a caixa postal. As mensagens que eles deixaram pintaram um quadro claro do caos que o anúncio do meu casamento havia desencadeado. Minha mãe alternava entre fúria e mágoa, exigindo saber como eu poderia ser tão egoísta, como eu poderia sabotar deliberadamente o dia especial de Léo. Meu pai se concentrou nas implicações práticas, questionando sobre os convidados que poderiam ficar confusos, membros da família que poderiam se sentir forçados a escolher entre as celebrações. As mensagens de Léo eram as mais difíceis de ouvir, sua voz falhando enquanto ele perguntava se eu o odiava o suficiente para arruinar o dia que ele planejou por 2 anos. Mas foi a mensagem de Susana que revelou a verdadeira profundidade do colapso familiar. André, querido, você precisa me ligar de volta. Sua mãe está tendo o que só posso descrever como um surto completo. Ela está convencida de que você planejou tudo isso como vingança por não ter sido convidado para o casamento de Léo. E ela está falando em cancelar a cerimônia em Trancoso. Completamente. Léo está histérico. Compromissos de vestidos de madrinha estão sendo cancelados. Fornecedores estão sendo questionados se podem mudar as datas. Você precisa consertar isso, querido. Qualquer que seja o ponto que você está tentando provar, você já provou. Agora, por favor, pelo amor de Deus, conserte isso. Salvei essa mensagem e a toquei para a Maia quando fizemos nossa videochamada noturna. Ela ouviu com a mesma expressão que usava ao assistir a um reality show particularmente absurdo, uma mistura de descrença e fascínio. Sua família está genuinamente surtando porque vamos nos casar em outro continente no mesmo dia que seu irmão? Ela perguntou. Aparentemente. Maia ficou quieta por um momento, seu rosto pensativo na luz azul da tela do laptop. Atrás dela, eu podia ver as luzes de Paris brilhando pela janela do hotel. Ela estava lá na última semana, finalizando detalhes para seu documentário e coordenando com Marcos a logística do nosso casamento. Você quer mudar a data? Ela perguntou finalmente. Quero dizer, se isso trouxesse paz para sua família. O Marcos tem outras datas disponíveis também. Eu a amei por perguntar, mesmo que nós dois soubéssemos qual seria a minha resposta. Mudar a data significaria comprometer a iluminação e as condições climáticas que queríamos. Mas mais do que isso, significaria recuar na primeira decisão que eu já havia tomado, que priorizava minha felicidade em vez do conforto da minha família. Não, eu disse com firmeza. Não vamos mudar nada. Ótimo, Maia sorriu, porque eu já paguei o sinal do seu terno, feito sob medida, e o Marcos tem planejado a montagem mais incrível no jardim. Além disso, minha irmã está vindo de Lisboa com os filhos, e eles já estão animados com a primeira viagem deles para o Brasil. Meu terno, feito sob medida. Em todo o caos com minha família, eu quase havia esquecido dessa surpresa em particular. A maioria dos noivos passa meses agonizando sobre o terno, envolvendo seus pais e irmãos na decisão. Eu encomendei o meu de um alfaiate em São Paulo após uma única consulta por vídeo,
baseada inteiramente em fotografias e minhas próprias medidas. Era um risco, mas parecia apropriado de alguma forma. Todo este casamento era sobre confiar em meus próprios instintos em vez de ceder à opinião da família. Como foi a última visita técnica ao local? Perguntei, mudando de assunto para longe do drama familiar. O rosto de Maia se iluminou, como sempre acontecia quando ela falava sobre seu trabalho. André, espere até ver o que o Marcos planejou. Lembra daquele terraço que gostamos, nas fotos? Aquele com o arco de pedra e a vista para o mar? Claro. Ele tem trabalhado com uma florista local para criar o que ele chama de elegância natural. Galhos de vegetação nativa e ervas, rosas brancas e jasmim, mas arranjados para parecer que estão crescendo naturalmente. E ele encontrou umas lanternas de latão antigas de um mosteiro que fechou séculos atrás. Quando o sol se pôr atrás de nós, todo o terraço será iluminado como algo de um sonho. Fechei os olhos, tentando imaginar. Depois de passar anos fotografando os casamentos de outras pessoas, desenvolvi opiniões fortes sobre o que tornava as cerimônias verdadeiramente bonitas versus meramente caras. Os melhores casamentos que fotografei sempre foram aqueles em que cada detalhe refletia algo genuíno sobre o casal, onde o cenário e a celebração pareciam autênticos a quem eles eram como pessoas. Parece perfeito. O Marcos também quer documentar tudo ele mesmo, não profissionalmente, apenas com sua velha câmera de filme. Ele diz: toda a história de amor merece ser preservada, e esta pousada já testemunhou tantos momentos lindos para não capturar mais um. O entusiasmo de Marcos pelo nosso casamento foi uma das alegrias inesperadas deste processo. Quando o contatamos pela primeira vez para alugar a pousada, eu estava preparado para as interações usuais com fornecedores, profissionais, mas impessoais. Em vez disso, encontramos alguém que parecia genuinamente investido em criar magia para nós. Seus e-mails estavam cheios de sugestões de tradições locais que poderíamos incorporar, recomendações dos melhores azeites e vinhos de produtores próximos, histórias sobre outros casais que se casaram na pousada ao longo dos anos. Ele mencionou algo sobre a configuração de fotografia que discutimos. Tudo confirmado. A equipe local que ele recomendou parece fantástica, e eles entendem sua visão completamente. Luz natural, momentos espontâneos, ênfase na paisagem e na intimidade da cerimônia, em vez de poses formais. Essa era outra maneira pela qual nosso casamento era diferente do elaborado evento de Léo em Trancoso. Em vez de contratar um fotógrafo de casamento tradicional, decidimos que Maia cuidaria da filmagem, enquanto uma equipe local, com a qual me conectei através de redes profissionais, capturaria as imagens estáticas. O objetivo era uma documentação que parecesse mais arte do que fotografia de casamento típica. Imagens que contassem a história do dia em vez de apenas registrar seus eventos. Meu celular vibrou com outra mensagem de Léo. Por favor, me ligue de volta. Precisamos conversar sobre isso. Mostrei a mensagem para a Maia e ela suspirou. Você sabe que vai ter que lidar com isso eventualmente. Eu sei. Só preciso de um pouco mais de tempo para pensar no que quero dizer. A verdade era que eu estava evitando as ligações da minha família. Não porque não soubesse o que dizer, mas porque sabia exatamente o que aconteceria assim que eu me envolvesse com o pânico deles. Eles exigiriam explicações, concessões, mudanças em nossos planos que os deixariam mais confortáveis. Minha mãe choraria. Léo me culparia por arruinar seus sonhos, e meu pai sugeriria terapia familiar ou períodos de esfriar a cabeça, ou alguma outra tentativa de gerenciar o conflito em vez de abordar suas causas profundas. E se, disse Maia lentamente,
A gente simplesmente deixasse eles ficarem chateados? Como assim? Quero dizer, e se a gente reconhecesse que eles estão magoados e com raiva, mas não deixássemos isso mudar nossos planos? E se tivéssemos nosso lindo casamento em Noronha e o compartilhássemos com o mundo depois e deixássemos o drama familiar ser um problema deles para resolver? Era um pensamento radical, pelo menos para alguém criado no ecossistema de cuidadosa gestão emocional da minha família. Fui treinado desde a infância para monitorar os sentimentos de todos os outros, para ajustar meu comportamento, para manter a paz, para me fazer menor sempre que minha presença ameaçasse o equilíbrio da família. Eles nunca vão me perdoar. Talvez sim, talvez não. Mas André, você passou a vida inteira tentando ganhar a aprovação deles. E onde isso te levou? Você nem foi convidado para o casamento do seu próprio irmão. Ela estava certa, claro. E em algum lugar, sob a culpa e a ansiedade sobre a reação da minha família, eu senti uma crescente empolgação com nossos planos, que não tinha nada a ver com vingança ou provar um ponto. Eu ia me casar com a mulher que amava em um dos lugares mais bonitos da Terra, cercado por pessoas que realmente queriam estar lá. Qualquer caos que essa decisão criasse, para minha família, era, honestamente, secundário à alegria desse fato. Ok, eu disse. Deixe que fiquem chateados. Sério? Sério. Vamos nos casar em Fernando de Noronha, no dia marcado, e vai ser perfeito. Maia sorriu, e eu senti parte da tensão que carregava, desde a ligação de Léo finalmente começar a diminuir. O Marcos vai ficar tão feliz, disse ela. Ele estava preocupado que o drama familiar pudesse fazer você querer cancelar. Nunca. Se alguma coisa está me deixando mais determinado a ter exatamente o casamento que queremos. Depois que desligamos, servi-me de uma taça de vinho e sentei na minha varanda, olhando o horizonte noturno de Curitiba. Em poucos dias, eu estaria em um avião para o Nordeste. Logo, eu estaria casado com a Maia no Jardim de Marcos, enquanto minha família participava do casamento de Léo na praia em Trancoso. O pensamento deveria me deixar triste, ou pelo menos em conflito. Em vez disso, me encheu com o tipo de antecipação que eu não sentia há anos. Pela primeira vez na minha vida adulta, eu estava prestes a fazer algo inteiramente para mim, sem concessões ou desculpas. Meu celular vibrou com uma última mensagem de Léo. Eu te amo, mesmo que eu não entenda isso. Digitei de volta. Eu também te amo. Tenha o dia de casamento mais lindo. E eu estava sendo sincero. Apesar de tudo, eu queria que Léo fosse feliz. Eu só me recusava a sacrificar minha própria felicidade para garantir a dele. O longo voo para Recife me deu tempo demais para pensar. Maia me encontrou no aeroporto, com sua bolsa de câmera, pendurada em um ombro, e o maior sorriso que eu via há semanas. Depois de meses de videochamadas e planejamento cuidadoso de diferentes continentes, tê-la sólida e real na minha frente parecia como voltar para casa. Como você está aguentando? Ela perguntou enquanto esperávamos nossa conexão para Noronha, o braço dela em volta dos meus ombros no terminal lotado. Melhor agora que estou aqui com você. Era verdade. Os últimos dias em Curitiba haviam sido uma enxurrada de ligações cada vez mais desesperadas da minha família. Minha mãe escalou da raiva para a barganha, oferecendo-me adicionar à lista de convidados de Léo no último minuto se eu apenas cancelasse meus planos. Léo tentou a culpa, lembrando-me de todas as tradições familiares que eu estava quebrando. Meu pai tentou a lógica, expondo preocupações práticas sobre o custo e a complexidade de ter 2 casamentos familiares no mesmo dia. Eu ouvi tudo com uma crescente determinação de levar nosso plano original adiante. Algum drama familiar final antes de você partir? Maia perguntou. Minha mãe apareceu no meu apartamento ontem de manhã cedo, com café e pãezinhos,
tentando uma última vez me convencer a adiar. O que você disse a ela? Que haveria quando voltássemos e que eu esperava que o casamento de Léo fosse tudo o que ele sonhou. Maia apertou meu ombro. Você está lidando com isso com muito mais classe do que eu lidaria. A verdade era que eu não me sentia com classe. Sentia-me exausto pela manipulação emocional, frustrado pela incapacidade da minha família de ver além de sua própria narrativa, e cada vez mais irritado com os anos que passei acomodando sua disfunção. Mas eu também senti algo novo, uma sensação de clareza sobre como eu queria que minha vida fosse dali para frente. Nosso voo para Noronha atrasou, o que significou que não chegamos à pousada até depois do pôr do sol. Mas mesmo na escuridão crescente, a propriedade era mágica. Marcos nos encontrou nos portões de ferro com uma lanterna, como algo saído de um conto de fadas, e nos guiou pelo sinuoso caminho de pedra até a casa principal. Bem-vindos, bem-vindos, disse ele, abraçando-nos com o calor que tornara seus e-mails tão cativantes. Vocês devem estar exaustos, mas amanhã verão tudo com a luz apropriada. Hoje à noite, comemos e descansamos. A pousada era ainda mais deslumbrante do que as fotografias sugeriam. Paredes de pedra antigas guardavam o calor do dia, e cada janela dava para jardins em terraços que pareciam descer em cascata em direção ao mar. Marcos havia preparado um jantar simples de queijo local, azeitonas, pão e um vinho que tinha gosto de sol. Comemos em um terraço iluminado por velas, ouvindo o som distante das ondas e o canto noturno dos grilos. Amanhã a florista chega cedo para começar os arranjos, Marcos nos disse durante o vinho. E seus amigos fotógrafos chegam ao meio-dia. Sim, tudo está preparado. Obrigado por tornar isso tão especial para nós, eu disse. Sei que foi mais complicado do que o normal, com toda a coordenação de diferentes países. Marcos acenou com a mão em desdém. O amor nunca é complicado. Às vezes, as famílias são complicadas, mas o amor em si é simples. Vocês dois se amam. Vocês querem se casar. Vocês querem fazer isso em um lugar lindo. Isso não é complicado. Sua avaliação direta da nossa situação era exatamente o que eu precisava ouvir. Depois de semanas de drama familiar que fizeram nosso casamento parecer um ato de rebelião ou vingança, a perspectiva de Marcos me lembrou que, em sua essência, tratava-se apenas de Maia e eu fazendo um compromisso um com o outro. Na manhã seguinte, o dia antes do casamento, acordei com a luz do sol entrando pelas janelas do quarto e o som de vozes em português no jardim abaixo. Marcos estava orientando a florista e suas assistentes enquanto transformavam o terraço em algo saído de um sonho. Observei da janela enquanto elas teciam jasmim pelo arco de pedra e arrumavam cachos de rosas brancas entre galhos de folhagens, criando exatamente a elegância natural que Maia havia descrito. Bom dia, noivo bonitão, disse Maia, envolvendo os braços em mim por trás. Bom dia, noiva linda. Tomamos café da manhã em nossa varanda privativa com vista para o Atlântico. A água era do tom de azul turquesa mais incrível que eu já vi. E a luz da manhã fazia tudo parecer pintado em ouro. Entendi por que Marcos estava tão confiante sobre o momento na primavera. A luz era, de fato, mágica. Algum arrependimento? Maia perguntou, embora seu tom sugerisse que ela sabia a resposta. Nenhum. Apenas que não fizemos isso antes. Por volta do meio-dia, nossos amigos começaram a chegar. Caio e Kira, amigos fotógrafos de São Paulo, que voaram especificamente para o nosso casamento. Olívia, irmã de Maia, com seu marido, Tiago, e seus 2 filhos pequenos. Ethan,
um amigo cineasta de Maia que se ofereceu para ajudar na documentação. Cada chegada parecia uma pequena celebração, lembretes da comunidade que construímos com base em interesses compartilhados e afeto genuíno, em vez de obrigação familiar. André, Olivia me abraçou calorosamente. Este lugar é incrível. O Marcos nos mostrou tudo. E acho que nunca mais vou embora do Brasil. Olivia e eu nos demos bem imediatamente quando nos conhecemos, há alguns anos. Ela era tudo o que eu sempre quis em uma irmã. Solidária, engraçada, interessada no meu trabalho e completamente livre de dinâmicas competitivas. Vendo seus filhos correndo pelo jardim de Marcos, suas risadas ecoando nas antigas paredes de pedra, senti uma pontada de tristeza pelo que estava perdendo com minha própria família, mas apenas uma pontada. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu em tons de rosa e laranja, eu estava totalmente focado na magia do momento que havíamos criado. Marcos se suprou com a montagem da cerimônia. O terraço foi transformado em um anfiteatro íntimo, com cadeiras dispostas em um pequeno semicírculo voltado para o arco de pedra onde Maia e eu trocaríamos os votos. As lanternas de latão que ele encontrou lançavam um brilho quente sobre tudo, e o cheiro de jasmim e alecrim enchia o ar da noite. Pronto para isso? Perguntou Caio, enquanto verificava as configurações de sua câmera uma última vez. Olhei para Maia, linda em seu vestido de linho simples, de pé sob o arco, com o pôr do sol do Atlântico atrás dela. Olhei para nosso pequeno grupo de amigos, todos que viajaram meio mundo para celebrar conosco. Olhei para Marcos, radiante de orgulho pelo que ele ajudou a criar. Nunca estive mais pronto para nada na minha vida. Enquanto caminhava em direção ao arco, em meu terno de linho simples, carregando um buquê de ervas e rosas brancas que cheirava como o próprio jardim, senti algo que nunca havia experimentado em nenhuma das centenas de casamentos que fotografei. Presença completa no momento, não contaminada pela ansiedade sobre as expectativas ou reações de qualquer outra pessoa. A cerimônia em si foi breve e perfeita. Maia e eu escrevemos nossos próprios votos, promessas simples sobre apoiar os sonhos um do outro e escolher o amor mesmo quando as coisas ficassem complicadas. Marcos, que se tornou celebrante online, especificamente para poder nos casar, falou sobre a longa história da pousada, em testemunhar histórias de amor e como se sentia honrado em adicionar a nossa a esse legado. Quando nos beijamos, marido e mulher, com o pôr do sol ardente atrás de nós e nossa família escolhida aplaudindo, senti algo mudar em minha compreensão de como a felicidade poderia ser. Estávamos casados, desafiando as expectativas da minha família, no mesmo dia do casamento de Léo, em Trancoso, em um dos lugares mais bonitos da Terra, e eu nunca estive mais feliz. A celebração que se seguiu à nossa cerimônia foi tudo o que uma recepção de casamento deveria ser. Íntima, alegre e completamente autêntica a quem Maia e eu éramos como casal. Marcos havia providenciado para que um chefe local preparasse um banquete com ingredientes cultivados na propriedade. E comemos à luz de velas no terraço principal, enquanto um violonista tocava canções brasileiras tradicionais. A André e Maia, Olivia ergueu sua taça de vinho para um brinde. Por escolherem o amor em vez da convenção, a beleza em vez da política, e Fernando de Noronha em vez de Trancoso. Todos riram e aplaudiram. Embora eu tenha notado, Caio olhando para o celular com uma leve carranca. Tudo bem? Perguntei. Só verificando o progresso do upload. As fotos estão demorando uma eternidade nesta conexão Wi-Fi. Caio estava documentando todo o nosso dia de casamento. Não apenas a cerimônia, mas todos os pequenos momentos. Nos arrumando em nosso quarto, com vista para o mar. Marcos nos presenteando com uma garrafa de azeite de suas próprias árvores.
As crianças brincando no jardim, enquanto os adultos compartilhavam histórias regadas a vinho. Fiel à sua sensibilidade artística, ele capturou tudo com a luz da Golden Hour e a composição cinematográfica que o tornaram um dos fotógrafos de casamento mais requisitados de São Paulo. Sem pressa, eu disse, temos todo o tempo do mundo. Mas mesmo ao dizer isso, eu estava curioso sobre as fotos. Depois de anos atrás da câmera, nos casamentos de outras pessoas, ver meu próprio dia, através das lentes de Caio, parecia surreal e maravilhoso. Na verdade, disse Maia, pegando seu próprio celular, pode haver um pouco de pressa. Ela me mostrou a tela, que exibia uma mensagem do produtor de seu documentário. Vi os stories de Noronha. Quando você voltar, precisamos conversar sobre um projeto em potencial. Isso parece incrível. Você já compartilhou algumas fotos? Perguntei. Apenas algumas no Instagram. Nada demais. Peguei meu próprio celular, que eu mal havia olhado desde que cheguei a Noronha. Minha contagem de notificações no Instagram estava mais alta do que eu já tinha visto. Milhares de curtidas em uma foto que eu não lembrava de ter postado. Quando abri o aplicativo, percebi que Maia havia compartilhado várias imagens na minha conta ao longo do dia, com minha permissão dada anteriormente, mas esquecida na alegria da celebração. As fotos eram de tirar o fôlego. Uma me mostrava caminhando em direção ao arco da cerimônia. Meu terno impecável, na brisa da noite, com o pôr do sol do Atlântico criando um efeito de halo atrás de mim. Outra capturava Maia e eu durante nossos votos, ambos rindo de algo que Marcos havia dito, a pura felicidade e evidente em nossos rostos. Uma terceira mostrava nosso pequeno grupo erguendo as taças em um brinde, as antigas paredes de pedra da pousada e o jasmim trepadeira criando um cenário que parecia bonito demais para ser real. Mas foram os comentários que me fizeram parar. Centenas deles, de colegas fotógrafos e amigos, mas também de pessoas que eu não reconhecia. Este é o casamento mais lindo que eu já vi. Onde é este lugar? Preciso me casar aí imediatamente. A luz nessas fotos é incrível. Fernando de Noronha parece um conto de fadas. Acompanho seu trabalho há anos, mas essas fotos pessoais são sua obra-prima. Espere, este é o mesmo fim de semana do casamento do irmão dele? Ele não mencionou esse drama? O último comentário fez meu estômago gelar. Rolei por mais respostas, percebendo que várias pessoas estavam conectando meu casamento em Noronha à situação familiar que eu havia mencionado de passagem em posts anteriores. Ah, não! Sussurrei. O quê? Maia parecia preocupada. Antes que eu pudesse responder, meu celular começou a vibrar com uma ligação de Léo. Recusei, mas em segundos ele estava ligando novamente. É melhor eu atender, eu disse, afastando-me do grupo. André? A voz de Léo estava tensa, com uma emoção que não conseguia identificar. Que diabos está acontecendo no seu Instagram? Como assim? Quero dizer, suas fotos de casamento foram compartilhadas por uns 50 perfis de fotografia diferentes. As pessoas estão repostando em todos os lugares. E uma blogueira acabou de postar um artigo chamado O Casamento Mais Romântico de Noronha, com todas as suas fotos. Senti o sangue sumir do meu rosto. Uma blogueira? Perfis de inspiração de casamento estão enlouquecendo com suas fotos. Aquela foto sua, caminhando em direção à Maia, com o pôr do sol atrás de você, foi compartilhada umas 1000 vezes na última hora. Isso não deveria acontecer. Tínhamos planejado compartilhar algumas fotos depois que voltássemos da nossa lua de mel, mas de forma discreta, privada, com a família e amigos próximos. A ideia de que nossa cerimônia íntima estivesse de alguma forma se tornando viral não me ocorreu. Léo, preciso te ligar de volta. Não, espere. A mãe está surtando. Ela está recebendo ligações de pessoas perguntando sobre o seu casamento.
E ela nem sabia que as fotos existiam. A tia Susana as viu compartilhadas em algum grupo de casamento no Facebook e ligou para a mãe chorando porque achou que tinha perdido uma grande celebração familiar. Eu posso explicar. As pessoas estão me perguntando por que eu não estava no casamento do meu próprio irmão. Você entende o que isso está fazendo com a nossa família? Antes que eu pudesse responder, Léo desligou. Fiquei olhando para o meu celular, observando a contagem de notificações continuar subindo. Meus seguidores no Instagram saltaram de alguns milhares para mais de 15 mil no espaço de algumas horas. Tudo bem? Marcos apareceu ao meu lado com uma expressão preocupada. Acho que nossas fotos estão se espalhando mais do que esperávamos. Ah, sim, o Caio me mostrou. A Secretaria de Turismo de Pernambuco já compartilhou uma em sua página do Facebook. Eles adoram quando Noronha parece tão romântica. A Secretaria de Turismo. Abri o Facebook e encontrei a postagem que Marcos mencionou. Nossa foto da cerimônia, com uma legenda em português e inglês sobre Fernando de Noronha ser o destino perfeito para casais em busca de magia e beleza. Já havia sido compartilhada centenas de vezes e tinha centenas de comentários em vários idiomas. Voltei para o grupo, minha mente girando. Maia estava mostrando algo a Ethan em seu laptop, e eu podia ver as fotos de Caio preenchendo a tela em formato de slideshow. Maia, eu disse em voz baixa. Precisamos conversar. Ela olhou para cima imediatamente, lendo minha expressão. O que há de errado? As fotos estão em toda parte. Léo diz que estão sendo compartilhadas por blogs de casamento e perfis de inspiração. Nossa cerimônia privada, aparentemente, está se tornando viral. O grupo inteiro ficou em silêncio. Olivia parecia confusa. Ethan parecia fascinado. E Caio parecia culpado. Eu posso ter subido as fotos para o meu portfólio profissional, admitiu Caio. Com marcas d'água, claro. Mas eu marquei a localização e usei hashtags de casamento. Alguns dos meus seguidores têm redes grandes, e quando eles compartilham coisas... Ele não precisou terminar a frase. Na era das redes sociais, conteúdo bonito podia se espalhar exponencialmente, especialmente conteúdo que parecia tão profissionalmente deslumbrante quanto o trabalho de Caio. Quão viral estamos falando? Perguntou Maia. Mostrei a ela meu celular. Os números haviam subido ainda mais. 25 mil seguidores no Instagram, notificações numerosas demais para contar. E uma chamada perdida de um número que eu não reconheci. Talvez isso não seja de todo ruim, disse Ethan, pensativo. Quero dizer, são fotos incríveis de um lugar incrível. Se elas inspirarem outras pessoas a terem casamentos bonitos e autênticos em vez de produções caras, isso não é positivo? Eu queria concordar com ele, mas tudo o que conseguia pensar era na voz de Léo, tensa, de mágoa e raiva. E na minha mãe, descobrindo pelas redes sociais que eu me casei sem contar a família. Nosso casamento privado perfeito estava se tornando um espetáculo público, e eu não tinha ideia de como controlá-lo. Mas enquanto olhava para nossos amigos, para o rosto radiante de Marcos, para Maia, estendendo a mão para a minha com compreensão e apoio em seus olhos, percebi algo importante. Eu não queria realmente controlá-lo. Nosso casamento foi lindo, porque foi autêntico, porque cada escolha foi feita com amor e intenção. Se o mundo queria celebrar isso, talvez não fosse algo tão terrível, afinal. Na manhã do dia seguinte, nossas fotos de casamento haviam explodido em todas as plataformas de mídia social que eu conseguia imaginar. O que começou com Caio, compartilhando algumas imagens em seu portfólio profissional, se tornou algo que eu nunca havia experimentado antes. Conteúdo genuinamente viral que parecia ter vida própria. André, você precisa ver isso, disse Maia, trazendo seu laptop para nossa mesa de café da manhã no terraço da pousada. A manhã no arquipélago estava perfeita, com a luz dourada passando pelas árvores e o cheiro das ervas do jardim de Marcos, carregado por uma brisa suave. Deveria ter sido o momento mais pacífico da nossa lua de mel, mas em vez disso, eu estava olhando para números que não pareciam reais.
O Instagram diz que a foto da cerimônia foi compartilhada mais de 50 mil vezes. Maia continuou rolando por análises que eu não entendia. Mas essa não é a parte maluca. Tem uma parte mais maluca? O Ethan subiu a filmagem da cerimônia para uma plataforma de vídeo ontem à noite. Sabe aquele filme de 10 minutos que ele montou com todo o som natural e as tomadas do pôr do sol? Ele disse que queria criar algo cinematográfico para nós, como presente de casamento. Lembrei-me de Ethan trabalhando em seu laptop durante nossa recepção, resmungando sobre níveis de luz e qualidade de áudio, com a mesma intensidade que Maia trazia para seus projetos de documentário. Ele nos mostrou alguns minutos de filmagem bruta antes de todos irmos para a cama, e estava lindo, mais como um curta-metragem do que uma videografia de casamento típica. Quantas visualizações? Perguntei, embora já suspeitasse que a resposta seria esmagadora. Milhões. Está subindo. Em menos de 12 horas. Olhei para Maia, depois para a tela do laptop, mostrando um contador de visualizações que parecia estar atualizando em tempo real. Milhões de pessoas assistiram à nossa cerimônia de casamento. Milhões de estranhos viram o momento mais íntimo e pessoal da minha vida. Isso não pode estar certo. Está certo. Olha os comentários. Maia rolou para baixo para revelar centenas de respostas em vários idiomas. As pessoas estavam chamando de o casamento mais lindo que já viram, perguntando sobre a localização, elogiando a cinematografia e compartilhando suas próprias histórias sobre escolher o amor em vez das expectativas familiares. Muitos, claramente, conectaram nossa história à narrativa mais ampla de seguir seus sonhos, em vez de se conformar com as expectativas de outras pessoas. Este é o meu favorito, disse Maia, apontando para um comentário de alguém na Austrália. Estou planejando um casamento enorme e caro para fazer meus pais felizes, mas isso me fez perceber que prefiro ter algo significativo apenas com as pessoas que realmente nos apoiam. Obrigada por mostrar como é o amor autêntico. Apesar da minha ansiedade com a publicidade, aquele comentário me fez sorrir. Se nossa escolha de priorizar e autenticidade em vez da política familiar estava inspirando outros casais a pensar de forma diferente sobre suas próprias celebrações, talvez a atenção viral não fosse totalmente indesejada. Meu celular tocou, interrompendo meus pensamentos. O nome de Léo na tela. É melhor eu atender, disse a Maia, caminhando para um canto tranquilo do terraço. André, o que está acontecendo? A voz de Léo era tensa, quase em pânico. Você sabe que o vídeo do seu casamento foi compartilhado por um grande programa matinal e por um talk show britânico? A mãe está recebendo ligações de repórteres pedindo comentários sobre a ruptura familiar que inspirou sua fuga para Noronha. Repórteres? A palavra me atingiu como água fria. Eu estava focado no aspecto de mídia social do nosso momento viral, mas não havia considerado que a mídia tradicional pudesse pegar a história. Que tipo de repórteres? Repórteres de entretenimento, principalmente, mas também alguns blogueiros de estilo de vida que estão tratando isso como um romance de conto de fadas. Estão chamando de o casamento que quebrou a internet e o amor vence em Noronha. Há especulações sobre por que sua família não estava lá, e as pessoas estão criando suas próprias narrativas sobre drama familiar e rebelião romântica. Fechei os olhos, tentando processar as implicações. Nosso momento privado de escolher o amor em vez da disfunção familiar estava sendo transformado em conteúdo de entretenimento para milhões de estranhos. Léo, eu nunca pretendi que nada disso acontecesse. Mas você não está exatamente impedindo, está? Ele tinha um ponto. Ethan pediu permissão antes de enviar o vídeo, e eu disse sim sem pensar nas possíveis consequências. Caio estava compartilhando fotos com meu conhecimento e consentimento. A qualquer momento, eu poderia ter pedido para eles pararem ou tornar nosso conteúdo privado. Mudaria alguma coisa se eu parasse agora? Léo ficou quieto por um longo momento. Quando falou novamente, sua voz era diferente,
mais baixa. Provavelmente não. Já está em toda parte. A mãe me mostrou um post no Facebook de alguém do nosso próprio condomínio compartilhando suas fotos e falando sobre como foi romântico você escapar do drama familiar para encontrar o amor verdadeiro em Noronha. Nosso condomínio? Pessoas que conheciam nossa família pessoalmente agora estavam vendo nossa história de casamento enquadrada como uma fuga do drama familiar. O que não era totalmente impreciso, mas era muito mais público do que eu jamais pretendi. Como foi o seu casamento? Perguntei, tentando mudar a conversa para algo positivo. Foi lindo. Tudo correu perfeitamente. As fotos estão maravilhosas. A Clara chorou lágrimas de felicidade. E a cerimônia ao pôr do sol no gramado foi tudo o que eu sonhei. Léo fez uma pausa. Mas todo mundo ficava perguntando onde você estava. E agora, todo mundo sabe onde você estava. A mágoa em sua voz era inconfundível. E senti uma familiar pontada de culpa. Apesar de tudo o que levou a este momento, eu não queria que meu irmão se sentisse ofuscado ou superado no dia do casamento dele. Sinto muito que a atenção ao nosso casamento esteja afetando sua celebração. Você sente mesmo? De verdade? A pergunta me pegou de surpresa com sua franqueza. Léo, como assim? Quero dizer, você escolheu o mesmo dia do meu casamento, em um dos lugares mais fotogênicos da Terra, com fotógrafos profissionais documentando tudo. E agora está recebendo mais atenção do que qualquer casamento que eu já vi. Você realmente sente muito por isso? Ou era exatamente isso que você queria? Pensei seriamente na pergunta dele, tentando ser honesto comigo mesmo sobre minhas motivações. Eu queria que nosso casamento ofuscasse o de Léo. Alguma parte de mim esperava que escolher Noronha em vez de Trancoso, a intimidade em vez do espetáculo, provasse um ponto sobre o que realmente importava. Eu queria ter um casamento lindo com a Maia, em um lugar que parecesse mágico para nós. Eu disse, finalmente. Eu queria priorizar nossa felicidade em vez das expectativas da família, pela primeira vez na minha vida. Mas eu não planejei que se tornasse viral, e não queria que tirasse nada do seu dia. Mas se você tivesse que escolher, Léo insistiu, entre fazer as pazes com a família e ter seu casamento de conto de fadas, que o mundo inteiro agora está obcecado, qual você escolheria? Olhei para o jardim de Marcos, onde Maia estava ajudando os filhos de Olivia a perseguir borboletas entre as árvores. Pensei nos anos sendo feito para sentir que eu era demais, inconveniente demais, esquisito demais para o conforto da minha própria família. Eu escolheria o conto de fadas, eu disse em voz baixa. Todas as vezes. No nosso terceiro dia em Noronha, o vídeo do nosso casamento havia atingido dezenas de milhões de visualizações. Ethan estava recebendo ligações de produtoras interessadas em seu trabalho de cinematografia. Caio havia conseguido 6 novos clientes de casamentos de luxo com base apenas em nossas fotos. E Marcos estava recebendo consultas de casais de todo o mundo querendo realizar suas próprias cerimônias na pousada. Acho que criei um monstro, disse Marcos alegremente enquanto nos servia o café da manhã no terraço. Mais 3 casais querem reservar para o próximo mês. A Secretaria de Turismo ligou para perguntar sobre destacar a pousada em seus materiais promocionais. Todo mundo quer seu próprio casamento, André e Maia. Eu deveria me sentir culpado por comercializar nosso momento privado, mas honestamente, fiquei feliz que Marcos estivesse se beneficiando da atenção. Ele colocou tanto coração em tornar nosso dia perfeito. E se nosso casamento viral pudesse trazer mais negócios para sua propriedade familiar, isso parecia um resultado positivo. Algum arrependimento? Maia perguntou, ecoando a pergunta que ela fez na manhã do nosso casamento. Sobre o Marcos conseguir mais reservas? Nenhum. Eu quis dizer sobre a publicidade, sobre sua família. Considerei a pergunta enquanto observava-o à luz da manhã dançar sobre a roupa água abaixo de nós.
Nos últimos dias, recebi dezenas de pedidos de entrevista, milhares de mensagens nas redes sociais e exatamente 0 comunicações diretas dos meus pais. Léo mandou algumas mensagens, mas nossas conversas foram tensas e breves. Fico pensando em algo que o Marcos disse na nossa primeira noite. Eu disse a Maia que o amor é simples, mas as famílias são complicadas. Passei tantos anos tentando descomplicar meus relacionamentos familiares, me fazendo menor, mais conveniente, menos ameaçador. Mas nunca funcionou. Eles sempre iriam encontrar razões pelas quais eu era demais. E agora? Agora estou casado com você em um dos lugares mais bonitos da Terra. Nossa história de amor inspirou milhares de outros casais. E o Marcos está com a agenda lotada até a próxima primavera. Se minha família não consegue encontrar uma maneira de ficar feliz com isso, isso diz mais sobre eles do que sobre mim. Maia sorriu e pegou minha mão sobre a mesa do café da manhã. Eu amo essa sua versão. Confiante, sem remorso, escolhendo a alegria em vez da culpa. Eu também amo essa minha versão. Meu celular vibrou com uma notificação. O vídeo do casamento havia atingido um novo marco durante a noite, e a sessão de comentários se tornou um vislumbre fascinante de como estranhos estavam interpretando nossa história. Muitos espectadores claramente pesquisaram o histórico, juntando peças de várias pistas de mídia social, de que eu não havia sido convidado para o casamento do meu irmão, e optei por criar minha própria celebração. Os comentários variavam de apoio, bom para ele por se escolher, a críticos, a família deveria sempre vir em primeiro lugar, e práticos, alguém pode, por favor, compartilhar as informações de reserva da pousada? Mas a resposta avassaladora foi positiva, com pessoas compartilhando suas próprias histórias sobre dinâmicas familiares difíceis e encontrando a coragem para priorizar sua própria felicidade. Olha este aqui, eu disse, mostrando a Maia um comentário que recebeu mais de 1000 curtidas. Tenho assistido a este vídeo todas as manhãs há 3 dias. Vou me casar no próximo mês e meu noivo e eu decidimos cancelar nossa grande e cara recepção e usar o dinheiro para uma lua de mel em Noronha. Se o André pode escolher o amor em vez do drama familiar, podemos escolher a intimidade em vez da obrigação. Obrigado por nos mostrar o que é possível. Estamos acidentalmente iniciando uma revolução, Maia riu. Uma revolução de pessoas escolhendo a autenticidade em vez das expectativas. Posso conviver com isso. Por volta do meio-dia, Ethan se aproximou de nós com seu laptop e uma expressão que eu não consegui decifrar. Então, disse ele, sentando-se à nossa mesa. Tenho notícias. Boas notícias, eu acho, mas também é muita coisa. Mais pedidos de entrevista? Perguntei. Um grande talk show quer nos levar para São Paulo para falar sobre o casamento e a resposta viral. Mas essa não é a grande notícia. Qual é a grande notícia? Ethan virou a tela do laptop em nossa direção. O vídeo do casamento atingiu 50 milhões de visualizações a 1 hora. Está em alta na plataforma de vídeo em uma dúzia de países. E um grande serviço de streaming ligou para o meu agente esta manhã. Um serviço de streaming? Eles querem fazer um documentário sobre casamentos virais e como as mídias sociais estão mudando a maneira como os casais pensam sobre o casamento. Nosso vídeo seria a peça central, mas eles também entrevistariam outros casais que tiveram experiências semelhantes. Pense nisso como um exame cultural da autenticidade versus espetáculo nos relacionamentos modernos. Olhei para Ethan, depois para Maia, tentando processar o que ele estava nos dizendo. Um serviço de streaming queria fazer um documentário sobre o nosso casamento, sobre a escolha que fizemos de priorizar nossa felicidade em vez do conforto da minha família.
Isso é incrível, disse Maia lentamente. E também aterrorizante. O que estaria envolvido? Perguntei. Entrevistas com vocês dois sobre sua decisão de se casar em Noronha. A dinâmica familiar que levou a essa escolha e a resposta viral. Eles também gostariam de filmar algumas imagens de acompanhamento aqui na pousada, entrevistar o Marcos sobre sua perspectiva, talvez conversar com alguns dos casais que reservaram casamentos aqui por causa do vídeo de vocês. Um documentário sobre nós, sobre a escolha que pareceu tão simples quando a fizemos, mas que aparentemente ressoou com milhões de pessoas ao redor do mundo. Podemos pensar sobre isso? Perguntou Maia. Claro, mas eles querem uma resposta relativamente em breve. O momento cultural em torno do seu vídeo está acontecendo agora, e documentários funcionam melhor quando capturam as coisas em tempo real. Depois que Ethan nos deixou sozinhos para discutir suas notícias, Maia e eu descemos pelos jardins de Marcos em direção ao mar. A tarde estava quente e perfeita, com o tipo de luz dourada que tornou nossas fotos de casamento tão mágicas. Era difícil acreditar que, apenas uma semana atrás, eu estava em Curitiba, ouvindo minha mãe explicar por que eu não era bem-vindo no casamento de Léo. Um documentário parece tornar tudo isso ainda mais público, eu disse, finalmente. Sim, mas talvez isso não seja de todo ruim. Se nossa história puder ajudar outras pessoas a pensar de forma diferente sobre as expectativas familiares e as escolhas pessoais, isso não vale alguma coisa? Pensei em todos os comentários e mensagens que recebemos sobre casais reconsiderando seus próprios planos de casamento, sobre pessoas encontrando a coragem de escolher a autenticidade em vez da obrigação. O que você acha? Perguntei. Eu acho, disse Maia, parando para me encarar com o Atlântico cintilando atrás dela, que já mudamos nossas próprias vidas. Se quisermos ajudar outras pessoas a mudarem as delas, talvez seja assim que o fazemos. Dissemos sim ao documentário. 2 semanas depois, de volta a Curitiba, eu me vi sentado em frente a uma produtora chamada Clara, em uma cafeteria no centro da cidade, explicando as dinâmicas familiares que levaram ao nosso espontâneo casamento em Noronha. O vídeo havia alcançado 75 milhões de visualizações e não mostrava sinais de desaceleração. A pousada de Marcos estava com reservas esgotadas para os próximos 18 meses. E Casamentos André e Maia se tornou um termo de busca popular para casais que procuravam inspiração para cerimônias de destino íntimas. O que acho fascinante em sua história, disse Clara, ajustando seu equipamento de gravação, é como ela se conecta a essa conversa cultural mais ampla sobre autenticidade versus espetáculo, sobre escolher a felicidade pessoal em vez das expectativas familiares. Seu vídeo gerou milhares de conversas online sobre o que os casamentos realmente deveriam ser. Nunca pretendemos iniciar uma conversa cultural, eu disse. Nós só queríamos nos casar em um lugar bonito, sem ter que gerenciar as emoções de outras pessoas sobre nossas escolhas. Mas é exatamente por isso que ressoou. Você tomou uma decisão que priorizou sua própria alegria. E fez isso sem desculpas ou explicações. Em um mundo onde as pessoas estão constantemente performando suas vidas para os outros, esse tipo de autenticidade é raro. A ironia não me passou despercebida. Nossa tentativa de escapar do escrutínio público resultou em mais atenção pública do que eu jamais imaginei ser possível. Mas a atenção parecia diferente do drama familiar que tentávamos evitar. Estranhos que se conectaram com nossa história estavam celebrando nossa escolha em vez de criticá-la, apoiando nossa decisão em vez de exigir que a mudássemos. Você falou com sua família desde que voltou de Noronha? Perguntou Clara. Era a pergunta que eu temia. A resposta era complicada e dolorosa, de maneiras que eu não tinha certeza
se queria compartilhar com a audiência de um serviço de streaming. Meu irmão e eu trocamos algumas mensagens. Meus pais e eu não conversamos diretamente desde antes do casamento. Como isso te faz sentir? Pensei na última mensagem de Léo, enviada alguns dias antes. Vi o anúncio do documentário. Fico feliz que coisas boas estejam acontecendo para você, mesmo que eu não entenda nada disso. Pensei no silêncio dos meus pais, que parecia tanto doloroso quanto libertador. Pensei no alívio de não ter que gerenciar as reações deles a cada escolha que Maia e eu fazíamos sobre nossa nova vida juntos. É triste, eu disse honestamente, mas também parece necessário. Passei a vida inteira tentando me tornar aceitável para pessoas que nunca iriam me aceitar completamente. Em algum momento, você tem que escolher sua própria felicidade em vez da aprovação dos outros. Mesmo quando essas pessoas são sua família. Especialmente quando essas pessoas são sua família. As entrevistas para o documentário ocorreram ao longo de vários dias, com a equipe documentando não apenas nossa história, mas o fenômeno mais amplo de casais, escolhendo a intimidade em vez do espetáculo para seus casamentos. Eles entrevistaram Marcos por videochamada de Noronha. Falaram com Caio sobre a fotografia que tornou nosso casamento viral e conversaram com 3 casais que reservaram seus próprios casamentos na pousada depois de ver nosso vídeo. Um casal, Emília e Noah, de Curitiba, havia cancelado a recepção planejada em um salão de festas para centenas de convidados e estava voando para Noronha para uma cerimônia apenas com seus pais e irmãos. Assistir ao vídeo de André e Maia nos fez perceber que estávamos planejando nosso casamento para todos, exceto para nós mesmos, explicou Emília às câmeras. Estávamos tão focados no que parecia impressionante e no que faria nossas famílias felizes que esquecemos de pensar no que nos faria felizes. Outro casal, Sofia e João, de Florianópolis, decidiu fugir completamente depois que suas famílias não conseguiram chegar a um acordo sobre os detalhes do casamento. A resposta viral ao casamento de Noronha nos mostrou que as pessoas realmente celebram a autenticidade em vez da obrigação, disse João. Percebemos que não precisávamos da permissão de nossa família para ter o casamento que queríamos. Ouvir essas histórias me fez sentir algo que eu não esperava: orgulho. Não apenas em nossas próprias escolhas, mas no efeito cascata que essas escolhas criaram. Nossa decisão de priorizar o amor em vez da política familiar deu a outros casais permissão para fazer escolhas semelhantes. O documentário, intitulado Amor acima da obrigação, como um casamento viral mudou tudo, estreou 3 meses após nossa cerimônia em Noronha. Naquela época, nosso vídeo de casamento original havia alcançado mais de 100 milhões de visualizações, tornando-se um dos vídeos de casamento mais assistidos na história da internet. O lançamento do documentário trouxe outra onda de atenção da mídia, mas desta vez eu me senti preparado para isso. Maia e eu aparecemos em vários talk shows, demos entrevistas para revistas e até palestramos em uma conferência sobre mídia social e mudança cultural. Em tudo isso, mantivemos a mesma mensagem, que escolher a autenticidade em vez da expectativa não era apenas sobre casamentos, mas sobre como decidimos viver nossas vidas inteiras. O resultado mais inesperado de nossa fama viral foi um contrato para um livro. Uma editora nos abordou para escrever um guia para casais que navegam pelas expectativas familiares em torno de casamentos, relacionamentos e grandes decisões de vida. O livro, A Bússola do Coração, um guia para celebrações autênticas, tornou-se um best-seller e levou a oportunidades de palestras por todo o país. Em meio a tudo isso, minha família permaneceu em grande parte silenciosa. Léo e eu trocamos mensagens ocasionais, mas o relacionamento parecia permanentemente mudado. Meus pais nunca entraram em contato, embora eu tenha ouvido por amigos em comum que eles assistiram ao documentário e o acharam doloroso, mas bem produzido. O silêncio deveria ter me devastado,
mas em vez disso, pareceu a confirmação de que eu havia feito a escolha certa. Pessoas que realmente me amavam teriam encontrado maneiras de celebrar minha felicidade, mesmo que não entendessem minhas decisões. O fato de minha família não conseguir fazer isso dizia mais sobre as limitações deles do que as minhas. Enquanto eu estava sentado em nosso novo apartamento em São Paulo, um ano após o casamento, editando fotos de nosso último projeto e ouvindo Maia trabalhar em um documentário sobre casais que se conheceram através do nosso vídeo viral, senti algo que nunca havia experimentado antes: paz completa com minhas escolhas. Nosso casamento viral começou como um ato de rebelião silenciosa, uma decisão de escolher a alegria em vez da obrigação. Tornou-se algo muito maior, um momento cultural que deu a milhares de pessoas permissão para priorizar sua própria felicidade em vez das expectativas de outras pessoas. O rescaldo revelou o verdadeiro caráter de todos os envolvidos. Meus pais e Léo, confrontados com a evidência de seu próprio comportamento, escolheram a defensiva em vez da reflexão e o silêncio em vez da reconciliação. Eles se perderam em sua própria amargura, perdendo a chance de celebrar o amor e o sucesso genuínos. Enquanto isso, Maia e eu construímos uma vida cheia de propósito, criatividade e o tipo de relacionamentos autênticos que eu sempre desejei, mas nunca soube como encontrar. Olhando para aquele momento na cozinha da minha mãe, quando ela me disse que eu deixaria o casamento de Léo, esquisito, percebi que ela me deu o maior presente possível, o empurrão que eu precisava para finalmente me escolher. O silêncio no carro, depois daquele almoço de domingo, era pesado, denso, com coisas que eu queria gritar no vazio. As palavras finais da minha mãe: "Não queremos que pareça que você está tentando ofuscar o grande dia dele", ecoavam na minha cabeça. Não era um aviso. Era uma gaiola, uma que eles vinham construindo ao meu redor a vida inteira. De volta ao meu apartamento, andei de um lado para o outro na sala, a raiva uma bobina quente no meu estômago, enquanto Maia me observava. Sua expressão era uma mistura de empatia e preocupação. "Estou com você, André. Você sabe disso, 100%, disse ela, finalmente quebrando o silêncio. Sua voz era suave, mas tinha peso. Mas eu tenho que perguntar: estamos fazendo isso por nós, ou estamos fazendo isso para eles? Porque escolher aquele dia exato, parece que você está deixando eles terem uma palavra, como se estivéssemos planejando nosso casamento em reação a eles, não para nós." Suas palavras atingiram um nervo, porque eram verdade. Parei de andar e olhei para ela. A raiva, momentaneamente, substituída por uma vulnerabilidade crua. Talvez seja ambos. Admiti, a confissão parecendo pesada e honesta. Talvez uma parte de mim precise fazer essa única coisa que parece egoísta e mesquinha para finalmente tirá-los da minha cabeça de vez. Talvez esta seja a única maneira que eu conheço de provar a mim mesmo que minha vida, nossa vida, é finalmente minha. Ela diminuiu a distância entre nós, pegando minha mão. "Então vamos torná-la nossa", sussurrou ela. "Completamente." E por alguns belos dias, ensolarados em Fernando de Noronha, realmente foi. O casamento, a celebração, nossos amigos. Foi uma bolha perfeita de alegria. Um mundo inteiro de distância, píxia da desaprovação arrepiante de minha família. A euforia durou até nos reconectarmos ao mundo. A primeira onda foi emocionante. O vídeo viral, os milhares de comentários esmagadoramente positivos, a sensação de ser visto e celebrado. Mas a maré que o trouxe logo começou a recuar, revelando uma costa mais escura e feia. Meu celular, antes uma fonte de validação, tornou-se uma arma. Para cada 100 comentários elogiando nossa coragem, havia um que cortava até o osso. Que tipo de filho faz isso com a própria família? Ou, narcisista, hein? Fez o casamento do irmão ser todo sobre ele.
Um popular blog de fofocas publicou uma matéria com a manchete: Casamento de vingança ou golpe de marketing? O noivo viral que abandonou a família pela fama. Eles desenterraram fotos antigas de Léo e eu quando crianças, pintando uma narrativa de rivalidade fraterna onde eu era o vilão. A história que contaram não era verdadeira, mas era plausível o suficiente para plantar uma semente de dúvida. Mesmo na minha própria mente, a fantasia viral estava rachando, e a realidade, com toda a sua complexidade brutal, estava se inundando. O ponto de ruptura veio com um telefonema da minha tia Susana. Eu esperava outro apelo histérico, mas sua voz era baixa e cansada. André, não estou ligando para te dizer para consertar isso. Ela começou, seu tom desprovido do drama usual da família. Já passou disso. Eu vi um daqueles artigos online. As coisas que estão dizendo sobre você. Ela fez uma pausa e pude ouvi-la respirar fundo, de forma trêmula. Não está certo. E preciso te dizer algo que deveria ter dito anos atrás. Sua mãe, ela era pintora, uma pintora brilhante. Antes de conhecer seu pai, ela tinha uma bolsa para um prestigiado instituto de arte no Rio. Ela desistiu. Ela nunca fala sobre isso. Mas quando ela olha para você, para sua liberdade, sua câmera, a vida que você construiu, acho que ela vê o fantasma da vida que perdeu. Não é uma desculpa para como ela te trata, querido. Nada é. Mas é uma razão. Eu estava na varanda do hotel. O belo Atlântico se estendendo diante de mim. Mas tudo o que eu conseguia ver era uma foto desbotada da minha mãe como uma jovem mulher. As peças de sua amargura começaram a se encaixar, formando um mosaico de arrependimento. E seu pai, acrescentou Susana em voz baixa. Ele me ligou ontem à noite. Ele apenas ficou no telefone, em silêncio por um minuto inteiro. Então, tudo o que ele disse foi: eu deveria tê-lo defendido há muito tempo. E desligou. Aquela única frase era mais do que ele havia me dito em toda a minha vida adulta. Não era perdão. E não era uma solução, mas era uma rachadura na parede de pedra que eu pensava ser impenetrável. O conto de fadas havia acabado. A história bagunçada, complicada e dolorosamente real havia apenas começado.